O mais louco é que a gente come porque tá ansiosa e daí fica ansiosa porque comeu. Isso quando a gente não usa a comida para lidar com todas as outras emoções. Com tédio, com raiva, com alegria, com medo, com cansaço. Ó, tem uma coisa muito séria acontecendo e ninguém tá falando sobre isso. Aliás, bem pelo contrário. Tem muita gente falando em força de vontade, em preguiça, em vergonha na cara, achando que é isso que vai ajudar a controlar a ansiedade. Eu só sei que eu tô assustada com o quanto as mulheres estão sofrendo com o que eu chamo de ansiedade fantasma. Ansiedade fantasma é assim, ó. As mulheres se sentem ansiosas, mas elas não entendem de onde a ansiedade vem, por que que ela acontece, o que fazer para mudar, não sabe nada disso. Tem gente que fica agitada, angustiada o tempo todo, outras ficam assim mais pessimistas, com pensamento negativo, achando que vai dar tudo errado. E tem gente que acredita que a única forma de acabar com a ansiedade é com remédio controlado. Ah, tem também aquelas que já se conformaram. Elas acham que é assim mesmo, fazer o quê? Eu sempre fui ansiosa. E ninguém nem imagina que existem outras formas de lidar com a ansiedade. Tem uma também que eu não posso esquecer, que são aquelas que acham que a ansiedade vai embora do nada, como uma magia, assim, quando elas emagrecerem. E eu fico me perguntando, por que será que ninguém percebe que é bem o contrário? É lidar com a ansiedade que vai fazer a gente comer menos. Bom, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te apresentar um tutorial. Eu vou te explicar como e por que que as mulheres estão sofrendo tanto com ansiedade, como mudar isso, tá bom? Para começar, para algumas mulheres é muito difícil lidar com a ansiedade sem descontar na comida. Se você já se sentiu ansiosa alguma vez, talvez você saiba como é grande essa vontade de comer um chocolate para acalmar. Parece que a comida traz um alívio, assim, a gente até volta a pensar direito. Eu mesma já fui muito ansiosa. Qualquer coisa que acontecia, eu me apavorava e pensava imediatamente em comida. O que eu não sabia é que a ansiedade não é destino. Não é destino porque a gente não precisa ser ansiosa para sempre. A gente não nasceu ansiosa, a gente se tornou ansiosa. Ansiedade não é assim igual uma característica física. Ah, eu nasci com os olhos castanhos, então eu vou morrer com os olhos castanhos. Não, dá pra gente aprender a viver diferente. E sim, é claro que terapia é muito importante, se precisar tomar remédio também é muito importante, mas esses são suportes. Mesmo assim, a gente precisa, na prática, aprender a gerenciar a ansiedade, aprender a controlar, manejar, lidar com a ansiedade. Nos últimos anos, eu já ajudei centenas de mulheres a entender essa ansiedade relacionada ao corpo e alimentação. E tem uma coisa que eu aprendi que foi fundamental para mudar tudo. O que eu aprendi foi que a ansiedade faz parte. E talvez você esteja aí pensando, quê? Como assim? A ansiedade faz parte? Eu quero mais é controlar, eliminar, combater, acabar de vez com a ansiedade. Eu não quero ansiedade na minha vida. Tá tudo bem, eu entendo. A maioria das pessoas também pensa assim, mas continua ansiosa. Descontando na comida, tomando remédio, se sentindo perdida e não fazendo nada para mudar de verdade. Na real, essas mulheres nem sabem o que é ansiedade. Elas chamam tudo que elas sentem de ansiedade. Não entende que as emoções, elas fazem parte da nossa vida. A gente é que tem que aprender a lidar com a ansiedade, com as emoções e não passar a vida sendo controlada por tudo isso. E tem mais. A ansiedade em si não é o problema. A ansiedade é um sintoma, é uma consequência. O que eu quero dizer? Um sintoma é um sinal de que alguma coisa está errada. É a mensagem que o nosso corpo manda quando a gente não está bem. Um sintoma tem um porquê para existir, entende? Então, o mais importante para parar de descontar a ansiedade na comida é entender de verdade o que é a ansiedade. Por que a ansiedade existe? Como que a ansiedade funciona? É conhecer os gatilhos que deixam a gente ansiosa. É ter práticas, é ter antídotos, é ter ferramentas para lidar com a ansiedade. Tá, vamos fazer um exercício rápido aqui. Imagina se você começasse a entender a sua ansiedade e pensasse, nossa, agora entendi, é claro que eu estou ansiosa. Se você soubesse direitinho as 30 principais razões que te deixam ansiosa por causa do seu corpo e alimentação. Melhor ainda, e se você tivesse a resposta para cada um desses 30 gatilhos? Tá, tudo bem. Se fosse eu, há um tempo atrás, eu ia duvidar de tudo isso. Eu ia achar impossível.
eu ia pensar assim, tá, pode até ser, mas para mim não, a minha ansiedade é demais. Talvez você esteja pensando em alguma dessas coisas e tá tudo bem. Na verdade, eu quero te contar que a Lígia, de alguns anos atrás, eu era totalmente diferente em tudo. Eu vivia fazendo dieta, eu nunca estava magra, o meu humor dependia do que eu comia. E também o que eu comia dependia do meu humor. Eu começava uma dieta na segunda, na terça eu já não conseguia seguir direito, na quarta eu tinha uma compulsão, na quinta eu estava morrendo de culpa, aí eu resolvia fazer um detox, aí na sexta eu falava, já é fim de semana. No sábado eu aproveitava, porque era sábado, eu podia e tal, e no domingo eu aproveitava para comer de tudo, para me despedir da comida, jurando que eu só ia comer aquilo de novo quando eu emagrecesse. Eu me sentia uma descontrolada com comida, uma fracassada por não ser magra, e eu sempre tinha um motivo para comer porque eu pensava assim: eu mereço. Eu fugia para a comida todas as vezes que eu não sabia lidar com as minhas emoções. E é claro que isso me deixava muito ansiosa. Mas na prática, o que mudou de lá para cá? Eu entendi a minha ansiedade. E é isso que eu quero que você entenda também. Eu vou te ensinar agora o que você precisa fazer para sair desse ciclo da ansiedade relacionada ao corpo e alimentação. Como que você vai fazer para parar de se sentir controlada pela ansiedade? Como que você vai ser menos crítica com você? Como você pode se tratar com mais amor próprio, com mais calma, com mais compaixão? Tá, mas a pergunta é, como que eu vou conseguir isso? E a minha resposta é bem direta. Você vai precisar de um passo a passo. A primeira coisa desse passo a passo é o que eu chamo de fase de luz. Porque, sério, não tem outro nome melhor. Vai ser como se você tivesse passado um tempão num lugar escuro e, de repente, tudo se iluminasse. Você começasse a ver coisas que estavam bem na sua frente. A gente vai fazer um diagnóstico, uma investigação. A gente vai identificar cada um dos pensamentos que geram ansiedade em relação ao seu corpo e alimentação. Depois disso, a gente vai para a segunda fase. A segunda fase desse passo a passo é o mapa. O que é o mapa? Depois de conhecer as causas da ansiedade, agora você precisa de um mapa para definir direitinho o que você vai fazer com cada uma das coisas que te deixam ansiosa. Conhecer e lidar com essas causas, com esses gatilhos, é o segredo das mulheres que não descontam a ansiedade na comida. Aí, com a fase do diagnóstico bem feita, com o mapa, você vai ter clareza. Você vai saber exatamente como funciona a sua ansiedade, o que fazer para manter a ansiedade sob controle. A essa altura, você vai conhecer imediatamente emoções que são opostas à ansiedade. Você vai sentir alívio, você vai sentir esperança, você vai sentir compaixão, você vai entender que existe um caminho para você, um caminho para abandonar a ansiedade. Existe coisa melhor do que ter a certeza de que você está no caminho certo? A terceira peça é o que eu chamo de kit ansiedade. Como que é esse kit ansiedade? Bom, o mais importante para controlar a ansiedade é ter a resposta para algumas perguntas. Vamos ver que perguntas são essas. Como que eu lido com a comida quando eu estou ansiosa? Como que eu controlo a ansiedade sem descontar na comida? Na prática, sem enrolação, o que fazer para não ficar ansiosa em relação ao corpo e alimentação? Porque se você não souber exatamente o que fazer para enfrentar a ansiedade e parar de descontar na comida, bom, você já sabe o que acontece, né? Você vai continuar fazendo o que está todo mundo fazendo, vai continuar comendo por ansiedade, vai continuar ansiosa porque comeu, porque não consegue controlar a boca, acha que não tem jeito para você, que nasceu ansiosa mesmo, que vai ser assim para sempre, ou que você vai simplesmente depender de remédio para a vida toda. Como que eu sei disso? Antes de entender que a ansiedade faz parte, eu vivia aquela ansiedade fantasma que eu te contei no começo do vídeo, lembra? Eu era uma daquelas pessoas que pensava. Eu pensava no futuro, eu pensava no passado, eu vivia remoendo cada coisa que acontecia. Eu sofria antecipadamente por coisas que nem tinham acontecido ainda. E eu achava que era normal viver assim, que era normal viver ansiosa. Eu fazia parte de um grupo de pessoas que achava que a ansiedade tinha que ser combatida, eliminada, mas na verdade a ansiedade precisa ser compreendida.
para que a gente não precise fugir para comida, por exemplo. No Kit Ansiedade, você vai conhecer ferramentas universais para controlar a ansiedade. Isso mesmo, ferramentas universais, que servem para todo mundo. E olha só que lindo isso. Depois que você conhecer as causas da ansiedade, depois que você souber direitinho como controlar, você vai ter as ferramentas certas para usar sempre que precisar. Recapitulando, primeiro você vai entender de verdade o que é ansiedade, por que ela existe, como que ela funciona. Depois você vai entender como controlar, como lidar com ela. E depois você vai ter as melhores práticas e ferramentas para lidar dia a dia com a ansiedade. E é exatamente isso que o programa online Ansiedade Faz Parte oferece. Primeiro, você vai se surpreender, você vai pensar assim, nossa, é claro que eu estou ansiosa, como que eu não percebi isso antes? Depois vai vir aquele medo assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aí você já vai ter o mapa mostrando direitinho o caminho. E aí, por fim, você vai conhecer as ferramentas que qualquer pessoa pode usar para controlar a ansiedade. Você vai aprender a ter mais calma, mais autocontrole, mais equilíbrio e deixar de ter medo, de fugir, de ser controlada pela ansiedade. O valor desse curso online é de R$ 297. Mas, se você decidir agora, você vai ter acesso a essa oferta exclusiva com R$ 200 de desconto e vai poder garantir o seu acesso por só R$ 97. É isso mesmo, R$ 97. Olha só, ansiedade faz parte. Ansiedade é estar viva e ela sempre vai existir. Mas a gente precisa saber controlar, gerenciar, lidar com ela com facilidade, com naturalidade, e não ficar brigando, reagindo, fugindo, descontando na comida, esperando um milagre. O que eu quero dizer com ansiedade faz parte é que existe uma força da natureza que impulsiona a gente a realizar, a criar, a reagir, a se importar, a se transformar. Mas a gente precisa entender, aproveitar, usar essa ansiedade a nosso favor e não ficar tentando se acalmar com comida, entende? A gente precisa de liberdade, de autonomia, de autocontrole. A gente precisa aprender a usar a ansiedade a nosso favor. E sem essas ferramentas, sem as ferramentas certas para lidar com a ansiedade relacionada ao corpo e alimentação, a gente vai continuar angustiada, perdida, rodando em círculos. Infelizmente é assim. Desculpa, mas não vai chegar um dia mágico em que a gente vai aprender a lidar com a ansiedade e ela vai embora para sempre e nunca mais a gente vai descontar na comida. Desculpa te dizer isso, mas isso não vai acontecer. Só você pode entender a sua ansiedade. Esse é um caminho individual, só você pode fazer isso por você. E para terminar, você vai adorar a garantia que eu tenho para você. Você pode ter acesso ao conteúdo por 7 dias. É isso mesmo, você vai entrar, assistir as primeiras aulas, ver o que você acha. Se você não gostar, se não for o que você esperava, você me manda um e-mail solicitando o seu reembolso e pronto, boa. Você vai ter acesso a todo o seu dinheiro de volta, sem desconto, sem pegadinha, sem nada. Então clica no botão abaixo, se inscreve e imediatamente você já vai receber seu acesso, já vai poder assistir as primeiras aulas e eu posso te garantir com alegria, com orgulho, que as primeiras aulas já vão mudar o seu jeito de se relacionar com a ansiedade, de se relacionar com a comida, com o seu corpo, vai fazer uma revolução em algumas formas de pensar e assim, ó, com tudo que você vai ver lá, você vai pensar por muito tempo, nossa, por que eu não aprendi isso antes? Que você vai aprender, não tem como desaprender. Vai mudar o rumo da sua vida, eu tenho certeza. Então é isso, a ansiedade faz parte. Clica no botão aqui embaixo e eu te vejo do lado de cá. Um beijo!